Boa noite, a paz de Cristo Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, para mim é um motivo de muita alegria poder retornar a essa casa em mais um trabalho de avivamento, né? Eu tenho tido a alegria, né, por parte do pastor, a confiança de retornar a essa casa para ministrar, né, nesse período de início de ano, nessa conferência de avivamento. Eu estou muito grato, pastor, muito obrigado uma vez mais, é muito confiado, né? Eu fui convidado para pregar a igreja do Senhor. Pastora também, muito obrigado a todos os ministros aqui, cristãos, amigos, que tomaram uma bênção na nossa vida. Deus abençoe a todos os senhores que aqui estão, amigos, obreiros que aqui estão, que eu tive o privilégio de conhecer e hoje a gente tem muito carinho, muito especial, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu já peço perdão como pediu o pastor, o rapaz que nos trouxe, ele veio por dentro de Campo Grande, ao invés de vir por fora, pelo Brasil, por isso cheguei nesse horário, né, um pouco corrido, mas perdão aos irmãos por esse atraso, amém? Por favor, abra vossas Bíblias no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 18, o versículo que nós iremos ler é o versículo de número 30. Versículo de número 30 e logo após iremos ler o 44 e o 45. Então, primeiro livro de Reis 18, versículo de número 30, e logo após o versículo de número 30, iremos ler o versículo de número 44 e o versículo de número 45. Glória a Deus. Todos acharam? Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor no versículo de número 30, que a tradução é um pouco diferente da sua. Diz assim: então Elias disse a todo o povo: achegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Vou repetir: então Elias disse a todo o povo: achegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Versículo de número 44. Sucedeu que a sétima vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe para que ele possa aparelhar o seu carro e desça, para que a chuva não o impeça. Versículo 45, sucedeu que, entretanto, os céus se ennegreceram com nuvens e ventos, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Versículo 46, e último: a mão do Senhor estava sobre Elias. A mão do Senhor estava sobre quem, irmãos? Elias. O qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Tome seu assento, por favor. Peço a você uma gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe comigo os textos de referência. Glória a Deus. Deixa eu trazer outro pessoal para ouvir melhor. Meus irmãos, eu acredito que você já tenha sido ministrado por essa palavra, por essa passagem que fizeram, e com certeza conhece um pouco acerca do ministério do profeta Elias. Mas eu também não vou ser aqui um ignorante e vou iniciar o texto como se você já soubesse de tudo. Acredito aqui que nem todos têm uma familiaridade, né, com o texto na sua totalidade. Então, para que possamos iniciar essa aplicação da mensagem, eu vou lhe introduzir, e por isso que eu pedi para que você deixasse a sua Bíblia aberta para que você entenda o texto e o contexto da maneira correta. O versículo que acabamos de ler, ou hoje, o versículo, se trata de um período muito, podemos assim dizer, crítico na nação de Israel. Crítico por quê, ó? Porque a nação de Israel estava atravessando uma crise não só política, mas também, a mais importante, espiritual. O interessante dentro desse texto é que se Israel estivesse atravessando uma crise só política, teria como resolver. Através de estratégias, através de ferramentas, através de algumas coisas que o rei poderia fazer. Agora, quando se trata de uma crise espiritual, essa crise não pode ser tratada com estratégias da terra. Essa crise não pode ser tratada com ferramentas da terra. Crise espiritual só é tratada com ferramentas espirituais. Então, Deus começa a
verdade, uma ira por tudo aquilo que o povo estava fazendo na nação de Israel. Você sabe muito bem que após a morte do rei Salomão, há uma divisão do reino que antes era unificado de Israel e, querendo ou não, Salomão permite que a idolatria comece a imperar no reino que o seu pai tanto lutou para unificar. Por que ele permite, Wallace? Porque ele casa-se com muitas mulheres, e essas mulheres eram de outras nações, sendo elas de outras nações, tinham outros costumes. E assim muitas dessas mulheres trouxeram os seus ídolos, os seus costumes para a nação de Israel. Porque eu disse para você que Salomão permitiu, porque Salomão ele não poderia se separar dessas mulheres, ainda que ele quisesse. Por quê? Porque todas essas mulheres foram um casamento onde ele fez alianças políticas. A nação de Israel viveu muito bem por causa das alianças políticas. Por isso, no reino de Salomão não houve guerra. Porém, há uma consequência por trás disso. Toda aliança que Salomão fazia, ele se casava com a filha de um rei. E ele não podia mudar o costume dessa família ou dessa filha do rei. Então, ele tinha que, querendo ou não, abrir uma brecha para que todo o costume que viesse com a sua esposa pudesse ser imposto na nação de Israel. Um exemplo, se uma esposa pedisse: permita que eu traga o meu Deus e que eu possa adorá-lo em algum lugar específico, faça para ele um templo, faça para ele um espaço, Salomão teria que abrir para todas. Quando ele abriu para uma, todas as outras também pediram. Por isso, Salomão permitiu com que a idolatria adentrasse em Israel. Mas o reino de Salomão foi um reino espetacular, sim, muito próspero. O reino de Salomão foi um reino de paz, sim, de muita paz, mas também foi um reino que, através de todas essas ações de Salomão, a idolatria começou a penetrar no coração da nação de Israel e o povo começou a aderir aquilo de forma muito violenta. Passando Salomão, seu filho Jeroboão permitiu também com que, seu filho Roboão permitiu também com que a idolatria permanecesse. Ele não teve a mesma sabedoria de seu pai. Ele dividiu ainda mais a nação de Israel através de um ato totalmente impensado. Não quis ceder para o povo algo que o povo pediu, então o povo se dividiu. Uma parte de Israel fica com Roboão, outra parte de Israel segue Jeroboão. Essa parte de Israel que fica com Roboão fica ali com uma minoria. As outras 10 tribos seguem Jeroboão, que vai estabelecer essa capital em Samaria, e ali eles vão começar a adorar os bezerros de ouro que Jeroboão estabelece em Dan e em Betel. Para pensar, Salomão permitiu a idolatria entrar. Roboão, filho de Salomão, não ouviu as orientações de seu pai e, consequentemente, permitiu com que a nação se dividisse. Jeroboão, que era um inimigo da família de Salomão, estava exilado lá no Egito. Ele retorna do Egito porque ficou sabendo que estava tendo uma crise e ninguém queria obedecer Roboão. E ele dá uma ideia que o povo de Israel pudesse seguir. Por isso dá-se essa divisão. Roboão aqui na capital em Israel e Jeroboão lá em Samaria. Quando chega lá em Samaria, ele começa a introduzir a idolatria. Na verdade, introduzir não. Ele cria uma instituição idólatra. Se Salomão permitiu, ele agora está criando uma instituição. Ele está dizendo que, a partir de hoje, todos aqueles que vierem aqui para o reino do norte terão que ser idólatras. Mas se eu adoro a Deus e adoro os deuses de vocês podem ficar. E se eu adoro só a Deus, você tem que ir para o reino sul. Então agora o negócio já está mais sério. Não é só permissão, agora é lei. Você tem que adorar os deuses que nós estabelecemos aqui. Daqui para frente, irmão, é só derrota. Jeroboão institucionalizou a idolatria. Aí vem os reis, os piores reis da nação do reino norte, que é Onri, que tem um filho chamado Acabe. Acabe e Onri, querendo ou não, eles promoveram a idolatria. Percebeu a crescente? Percebeu que enquanto ninguém freava a idolatria, ela só ganhou proporções maiores? Salomão permitiu. É através de uma permissão que Satanás entra. Se ele permitiu, a idolatria entrou. Jeroboão institucionalizou, ou seja, se o povo está aderindo, isso aqui vai se tornar lei. Onri e Acabe agora estão promovendo. Se o povo permitiu, se o povo aderiu, agora vamos promover. A idolatria está crescendo. E vem uma pergunta no meu coração: Senhor, e o Senhor não vai levantar ninguém para frear essa idolatria? O Senhor não vai levantar
ninguém para fazer jus à palavra da promessa que o Senhor fez, a nação de Israel e a raiz de Davi, é quando nós vemos o profeta Elias surgindo no cenário bíblico. Eu não sei se você se lembra, mas o profeta Elias, ele surge em um momento de crise, porém, mesmo em um momento de crise, ele estava preparado para entregar tudo aquilo que Deus mandou. Uau, o que você quer dizer com isso? Crises foram feitas para preparar homens e mulheres de Deus para fazer aquilo que Ele mandou. Uau, você está passando por uma crise, glória a Deus, Deus está te preparando para algo grande, para alguma coisa. Uau, você está passando por uma crise sem precedentes. Glorifica o nome do Senhor. Significa que Deus vai te usar para mudar o rumo de uma pessoa, de uma casa, ou até mesmo de uma nação. É conferência de avivamento, não é? Elias se levanta, ou melhor, Deus levanta Elias no momento de crise na história de Israel. Aí eu fico pensando, a gente só quer ser levantado em momentos favoráveis, já percebeu isso? Deus não vai te levantar em um momento que você quer, ou um momento que você acha que Ele tem que te levantar. E levantar o que, ó? Para o ministério? Não só. Deus pode te levantar para o ministério, mas não só de Deus da igreja. Deus pode te levantar para o ministério, mas do teu trabalho. Ou tu acha que o teu currículo, ou tu acha que as tuas habilidades e competências só servem para arrumar um emprego bom? Não, Deus usa isso para te colocar em alguns lugares que precisam ser evangelizados. Ou só vive igreja dentro da igreja. Tem gente que vive assim, igreja é dentro da igreja, fora da igreja é outra vida. Crente não tem duas vidas, não. A vida do crente é ser igreja. Deus não te coloca em lugares em vão, irmão. Elias veio de uma cidade que ninguém conhecia. Elias veio de uma cidade que era minúscula. Mas Deus já havia preparado ele. Aí eu perguntei, Senhor, mas eu não vejo nenhum tipo de preparo de Elias para chegar diante do rei e entregar a mensagem que ele entregou. Deus falou comigo. Ninguém vai ver o teu preparo, mas todos irão perceber no momento em que começar a te usar. Você não vê Elias sendo preparado, irmão. Ó, irmão, você não vê Elias sendo forjado, mas você vê o momento registrado na Bíblia que ele entregou para Acabe. Não vai chover. Irmãos, quem trabalha no centro da cidade vê aqueles prédios enormes, não consegue enxergar o que tem embaixo, irmão. O que segura o prédio não é as vitrines, o que segura o prédio não é as marquises expostas, o que segura o prédio é o alicerce do prédio. Tem gente que entrou por essas portas hoje que só está de pé porque a tua raiz está fincada no Senhor. Porque se soubessem o que estava acontecendo na tua vida, ai, não ia separar. Olha, a igreja, estou bem vestido, estou de terno, estou de blazer, mas ai, se Deus revelasse tudo que acontece na tua história. Ninguém vê o momento da forja, ninguém vê o momento do preparo, mas virão perceber e ver o momento em que Deus começar a te usar e te exaltar na face da terra. Ele surge entregando uma mensagem. Qual é a mensagem? A mensagem é de, primeiro, reprovação, condenação. Porque ele diz para o rei, não vai chover, segundo a minha palavra. Uau, porque o povo estava passando por uma crise hídrica, porque Deus estava tratando o povo por abandonar a adoração genuína. Deus estava dizendo para o povo, se vocês não se voltarem para mim, vai continuar sem chuva. Então, que período é esse que Elias está profetizando? Só é um período de crise hídrica? Não, também é um período de tratamento. Porque Deus te conhece e me conhece. E Ele sabe como chamar a nossa atenção. Como assim, Wallace? Não se faça desentendido ou desentendida. Deus sabe que se Ele apertar, tu vem. Aleluia. Aí tu tá achando, não tô indo, e Deus não tá vendo nada. Calma aí, o negócio vai apertar, porque
Glória a Deus. Se não servirem, não tem nada aberto. A porta fechou porque teu coração estava na porta e deixou de estar em mim. Isso só está acontecendo porque teu coração se desviou e você parou de me adorar da maneira que deveria me adorar. Deus está apertando alguém aqui, mas não é para te matar, é para te trazer de volta para o altar. Aleluia, Jesus! Deus Santo, aleluia! Segundo a minha palavra, Elias não está sendo soberbo, Elias não está sendo altivo, Elias só confia no Deus a quem ele serve. Aleluia! Tiago vai dizer que Elias era um homem natural. Natural quer dizer o quê? Assim como eu e você, que também era falho e cometia pecados, porém ele orava. Elias orava, e o texto de Tiago vai dizer, Tiago está querendo dar exemplos acerca da oração e da fé. Ele usa Elias, e o texto de Tiago vai dizer, quando ele orava, o céu fechava. Quando ele orava de novo, o céu... Meu Deus! Sabe qual é o nosso problema? E eu preciso falar essa verdade para você. Quanto mais o tempo passa e a gente está na igreja, a gente acha que o efeito da oração diminui e a gente começa a querer ajudar a Deus. Lembra de Abraão? Meu Deus! As coisas que você resolvia antes na oração ainda precisam ser resolvidas hoje. A base da oração é oração. Para o céu, abre o céu. Quem dera, irmãos. Quem dera se nós tivéssemos a mesma fé e autoridade do profeta Elias. Dá para ter? Dá. Tiago falou, ele é igual a vocês. Deus responde Elias após essa situação. Manda Elias para Querite, manda Elias para a casa de uma mulher necessitada, mas depois Deus fala para Elias, apareça de novo. Eu vou mandar chuva, estou correndo para chegar no texto. Vai lá, Elias, apareça de novo a Acabe. Olha o texto que diz. Quando Elias estava indo em direção à cidade que ficava o rei, Obadias sai em direção para procurar pasto e água para os cavalos do rei. Olha o que está acontecendo. Elias recebe a mensagem de Deus aqui. Vai lá e apareça Acabe. Olha o que está acontecendo lá do outro lado no palácio do rei. Acabe chama Obadias e diz para ele assim, olha meu filho, vamos procurar pasto e água para os nossos animais, senão eles vão morrer. Eu vou para um lado e você vai para o... Elias está vindo no caminho. Acabe está no caminho. O servo de Acabe está em outro. Por que Deus não mandou Acabe diretamente a Elias, mas mandou Elias primeiro ao servo do rei Acabe? Por que Deus não guiou Elias pelo caminho de Acabe se o recado agora era para Acabe diretamente? Por que Deus primeiro mandou para o servo mandar para Acabe? Porque Deus não quer os processos. Não adianta querer pular o processo, não vai dar. Com Deus não é assim, não. Vai até o servo. Quando Elias chega em Obadias, Obadias olha, não, meu senhor. Sou eu mesmo, Elias. Elias olha para ele e diz assim, vai até o teu rei e diga para ele que eu estou indo ao encontro dele. Olha o que Obadias vai dizer, Senhor, eu não sou louco, não sou maluco, eu não estou doente. O meu rei está te procurando em todas as nações que eu posso imaginar. Eu nunca iria até ele e levaria essa notícia. Mas não é porque Obadias tem medo de Acabe. Não é porque Obadias tem uma superstição do que Acabe e Jezabel possam fazer. Olha o motivo pelo qual ele não quer ir ao rei. Por um acaso, se eu sair daqui agora e lá levar a notícia para o rei, você vai permanecer aqui? Porque se eu for lá e Deus te tomar, eu vou morrer na mão do rei. É um servo que está falando isso. Eu não posso ir, porque se eu for e voltar e Deus tiver te tomado, o rei vai mandar me matar. Percebeu o que o Obadias está dizendo? Eu reconheço que em qualquer momento, Elias, Deus pode te tomar. O nosso problema como igreja é que a gente está mal acostumado. A gente acha que Deus quer tomar a gente na conferência do problema.
Enquanto Deus está todo dia buscando em nós o desejo de ser tomado em tudo quanto é. Quem dera se Deus te tomasse ou me tomasse lá naquele trabalho. Porque Deus já te deu uns negócios lá e você está com medo de entregar o roubo. Quem dera, irmão, quem dera. Quem dera se Deus te tomasse dentro daquele curso, dentro daquele ônibus, as coisas que Deus te dá e você fala, não, não sou maluco, vou falar aqui, não, aqui é meu ambiente de trabalho, aqui eu estou no ônibus, pelo amor de Deus, crente que é crente de verdade, é tomado em tudo quanto é lugar. Se Deus quiser ativar, deixa ele. Porque Deus pode te tomar agora. Ele pode ir. Vive o Senhor, que eu não sairei daqui. Irmãos, e aqui entra o ponto-chave dessa mensagem da vida do profeta Elias. É no momento em que ele encontra Acabe, que ele vai enfrentar um dos seus maiores, eu estou dizendo, um dos seus maiores desafios. Como assim, Wallace? O desafio de Acabe, ou melhor, de Elias, é só espiritual? Não, irmãos. Porque Acabe tinha, naquele momento, o maior poder bélico de todas as nações. O rei da Síria, para enfrentar Acabe, chamou outros reis. Eu não estou falando de 1 ou 2 ou 3, mais de 10. Outros reis para bater de frente com o exército de Acabe. Então o que estava acontecendo aqui? Acabe não só gostava de pôr medo pelo poder bélico que ele tinha. Ele também tinha por trás dele uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel agia como Satanás age hoje. Como Satanás age hoje? Satanás age por 3 esferas. Primeira, possessão. Ele possui o corpo da pessoa. Se ele não consegue possuir, qual é a outra? Opressão. Quem ele não consegue possuir, ele oprime. Se ele não consegue oprimir e possuir, qual é a outra, Wallace? Influência. Meu Deus. Pedro foi influenciado a negar Jesus. Judas, o texto diz, seu coração encheu-se de Satanás, ou seja, possessão. A possessão tem poder de influência a partir do momento que você está no domínio dele. Agora, Jezabel, no tempo dela, agia não só com influência, ela agia com opressão e influência, sabendo que tudo que ela falasse não iria ser rejeitado. Lá em Apocalipse vai ser falado não de Jezabel, uma pessoa, mas do espírito de Jezabel, que corrompia a igreja. Irmão, você está muito sério. Meu Deus. E aí eu vou falar algo aqui, queira você ou não, goste você ou não, toma cuidado quando alguém chegar para você e falar mal dos seus líderes. Toma cuidado quando alguém senta na tua mesa e coloca o nome dos outros para falar mal dessa pessoa. É Satanás tentando te influenciar, já que ele sabe que não pode te possuir. Meu Deus, glória. Cuidado! Jezabel oprimia e influenciava. Acabe tinha o poder bélico. Elias está enfrentando a maior batalha espiritual e ideológica que ele já teve. Por que ideológica? Porque foi plantado na mente da nação de Israel que Deus não servia mais para nada e Baal era tudo. Então o que Elias faz? É o desafio. Vamos ver quem é o Deus que pode e quem é o Deus que não pode. Quem é o Deus que faz e quem é o Deus que Eu desafio você, Acabe. Vamos ver quem é o Deus da nação de Israel? Acabe, eu topo. Tá bom, então vamos para o Monte Carmelo. Por que o Monte Carmelo? Porque o Monte Carmelo era um monte onde as manifestações de Deus aconteciam no período e no momento que o povo de Israel buscava Deus. Ali tinha um altar, que Jezabel mandou destruir assim que ela assumiu e conseguiu instaurar a idolatria Baal. Todos os lugares altos, todos os altares de Deus, ela mandou destruir. Ali tinha um altar destruído, mas ainda tinha um altar. Ali tinha um altar com as pedras caídas, mas ainda tinha.
O que você quer dizer com isso? O primeiro ponto para se ter um avivamento é reconstruir o... Aleluia. Estamos no primeiro mês do ano de 2025. E eu sei, você já fez planos, você já fez projetos, você já colocou metas. E deixa eu te perguntar, aí no altar. Glória a Deus. Irmão, quem gosta de churrasco aqui, levanta a mão. Ah, tu falar que não é hipocrisia. Quem gosta de churrasco aqui, levanta a mão, irmão. Quando você vai fazer um churrasco lá a primeira vez, você compra o quê? O carvão que é para acender. Aí tu coloca lá o carvão, come o churrasco, deixa lá aquele resto, no outro dia você vai comer de novo, tu limpa e coloca outro carvão. Tem como eu pegar o carvão que queimou hoje e colocar amanhã, ele vai pegar de novo, irmão? Altar precisa de quê, irmãos? De alimento. E não é alimento passado, é alimento novo. A lenha de ontem não queima mais hoje e nem queimará mais amanhã. Está na hora de renovar, restaurar o nosso altar, irmão. Elias chama a responsabilidade, mesmo sabendo que aquele altar que ali estava quebrado. Elias não precisava do altar físico, dizendo, ele só precisava de um lugar onde Deus se manifesta. Então está na hora de nós reconstruirmos o nosso. Deixa eu te perguntar, irmãos, e essa pergunta eu fiz para mim mesmo. Eu coloquei umas metas para esse ano, porque quem não vive, não sonha, essa pessoa não era nem para estar na terra. Você tem que sonhar, você tem que ter metas, tem que ter um objetivo, isso te motiva. Eu coloquei umas metas, aí como eu fui falando ali, quando o Espírito Santo falou, e o espiritual, filho? Qual, se não for batizado no Espírito Santo, coloca a meta. Esse ano eu vou ser batizado. Qual, se eu quero ser mais usado na presença de Deus, coloca a meta. Vou orar por dons espirituais. Qual, se eu quero exercer um ministério, coloca a meta. Vou me preparar para o ministério que eu quero exercer. A gente pensa em tudo no material, mas o espiritual que vai deixando de lado. É tempo de restaurarmos o nosso altar. E quando eu digo restaurar o altar, não é porque estamos em pecado, não. É porque muitas das vezes a prioridade se torna outra coisa. Você deixou de priorizar Deus, ou eu deixei de priorizar a comunhão, e a prioridade se torna uma outra coisa. Deus só me trouxe aqui para te lembrar, é tempo de restaurar o altar novamente. Vamos lá para o Monte Carmelo, eu estou terminando. Quando chegar lá em cima no Monte Carmelo, Elias diz para Acabe, pode pegar os profetas de Baal e Azera e colocar eles para fazer o que eles quiserem aí. Só tem uma regra. Nós iremos pegar cada um bezerro, só não iremos tacar o fogo. O que é o principal elemento para que todo sacrifício, tanto no Antigo Testamento como no Novo, pudesse ser oferecido a Deus e simbolicamente aceito? Fogo. Que queimava o sacrifício. Elias falou, a gente não vai colocar o principal. Por que, Elias? Porque o principal Deus vai mandar. Se for Baal, Baal manda, mas se for meu Deus. Aleluia, Jesus. Os profetas de Baal e Azera começaram. Se cortavam, gritavam e pulavam. O que eles faziam, irmãos? Se cortavam, gritavam e a ponto de se retalharem tanto que a sua pele ficou encharcada de sangue. Isso não te lembra nada, não, irmão? Porque para mim lembra a geração de hoje. Que vai pro Rock in Rio, vai pro Lollapalooza, vai pro show da Anitta no Réveillon, mas quando chega em casa não tem paz, começa o quê? Se cortar. Lá eles pulam, em casa eles ficam com medo. O que está acontecendo aqui em 1 Reis é o retrato da geração que ainda viria e que está morto tempo, irmão. Por quê? Porque Satanás não mudou a estratégia, ele só mudou as diretrizes de como ele vai usar a mesma estratégia. Aleluia, Jesus. Pulavam, gritavam e se cortavam. Passou horas, Elias falou, agora é minha vez. A primeira coisa que Elias faz, para que ele pudesse
primeiramente orar a Deus e pedir para que Deus mandasse o fogo descer. Olha o que Elias diz. Versículo que nós lemos. Acheguem-se a mim. Uau, quando eu li esse versículo, não me deu a entender nada. Olha o que está dizendo. Elias disse a todo o povo: achegai-vos, pois, a mim. O que ele está dizendo para o povo? Cheguem mais perto. Venham para cá. Vai estreitar um pouquinho, mas a gente vai entender agora. Por que ele está dizendo cheguem para cá? Porque naquele período não havia nenhuma referência espiritual para a nação de Israel. Então, quando ele diz cheguem-se a mim, ele está dizendo: a partir de agora, a referência espiritual aqui sou eu. Aleluia, Jesus. O que ele está dizendo? A bagunça dos demônios acabou. Aleluia. Uau, o que você quer dizer com isso? Eu estou dizendo para você que ainda dá tempo de você exercer a autoridade espiritual que Deus deu na tua mão e não na mão de outra pessoa. Para de terceirizar aquilo que Deus te deu e passar a responsabilidade para outros. Sabe por quê? Muitos dos nossos lares, nossos crentes estão destabilizados porque nós não estamos exercendo a influência espiritual que Deus nos deu. Aleluia, Jesus. Quando ele diz, cheguem a mim, eu sou a referência, ele está dizendo, acabou a bagunça. O mundo espiritual já entendeu. Se ele chegou e chamou a responsabilidade para si, agora a gente vai ter que apertar o cinto, porque o negócio não vai continuar da mesma maneira. Tem coisas da nossa vida que só irão acontecer quando nós quem? Eu e você, começarmos a exercer a autoridade, a influência e a referência que Deus nos deu. Quem manda naquela casa é você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se você mora naquela rua tem que mudar. Se você trabalha naquela empresa, aquela empresa tem que mudar, irmão. Aleluia. Por quê? Porque a Bíblia diz, aonde eu chego, aonde estou, Deus também chega comigo e está comigo. Se as trevas não têm poder contra a luz, o que está acontecendo com a gente, irmão? Deus, aleluia. Ele está dizendo, eu sou a referência aqui. Se acheguem a mim. Após isso ele diz, iremos reconstruir o altar. Não tem como reconstruir altar sem antes reconhecer que Deus nos deu autoridade para isto. Repete o alto, não entendi. Não tem como reconstruirmos altares sem antes reconhecermos que Deus nos deu autoridade para isto. Glória a Deus. Um exemplo bem claro aqui. Se alguém te chamar para fazer qualquer tipo de coisa, vou dar um exemplo mais claro para que você entenda. Se alguém te chamar para fazer um bolo, que seja uma comida, que seja, e essa comida seja muito complicada, a nível que você não tenha tanta habilidade para isso, e a pessoa que te chamou também não tem, vocês dois vão se dar mal. Por quê? Porque você precisa de uma referência no assunto. Se alguém te chamar, você, o seu carro não tem habilidade de um mecânico, para fazer algo no seu carro, e essa pessoa está ali, como muitos, só de curioso, vocês dois vão se dar mal. Por quê? Porque não tem ninguém ali como referência e habilidade para fazer tal. Se a tua família te seguir, significa que Deus está te usando como referência. Se na tua casa ou na minha, algumas coisas que não eram para acontecer estão acontecendo, significa que nós não estamos usando a nossa autoridade. É simples. É simples. Elias diz, venham a mim e depois eu reconstruo o altar. Quando ele vai reconstruir o altar, olha o que o texto está dizendo. Quando ele vai reconstruir o altar, ele pega 12 pedras. Quantas pedras, irmãos? 12. Quantas tribos da nação de Israel existiam? 12. Mas só que nem todos estavam ali. Ali só haviam 10, as outras duas estavam lá, no meio do sul. Mas o texto está dizendo que Elias pega quantas pedras? 12. Porque o que Elias vai fazer, e a mensagem que Deus deu a ele, Deus não deu para um grupo de pessoas. Deus deu
deixou sem. Aleluia. Não existe ninguém melhor do que você ou melhor do que eu. Não tem maior e menor, não. Aqui é só Deus é grande. A mensagem é para todos. A nação toda estava debaixo de juízo. 10 estão aqui, 2 não estão. Mas Elias, com a fé de que a nação iria novamente se unificar, pega 12 pedras. Já se você pudesse ver o futuro. Aleluia, Jesus. É porque a gente costuma olhar só o Paulo que está à nossa frente. Se Deus tivesse uma visão do futuro lá, Elias tem tanta fé que a nação vai se unificar que ele pega 12 pedras, reconstrói o altar e antes de tacar fogo ele diz pro povo: pega água. Não é ele que pega, quem pega é o. E o que estava faltando naquele período, irmãos? Água. E Elias pede o que, irmãos? Se água está faltando, água é preciosa. Hoje estamos numa crise econômica absurda por conta da desvalorização da nossa moeda e da subida do dólar. Ou seja, o dólar está precioso. Todo mundo quer o dólar. Aqueles que podem. Aqueles que não podem ter o dólar. Ou seja, ficam sonhando com ele. Se o dólar hoje é precioso, a maioria dos empresários vão fazer o quê, irmãos? Vão começar a investir lá fora, porque é lá fora que tem o... Se naquele tempo faltava água, qualquer gota de água valia ouro, irmãos. E Elias está pedindo o quê, irmãos? Existem coisas na nossa vida que precisam mudar. Isso é culto de avivamento, tá? Aleluia. Como assim, ó? Elias não está pedindo qualquer coisa. Elias está pedindo o que vai me falar. Aleluia. Eita, mano. Aleluia. Está sendo glória. E Deus sabe quando você está dando algo que para tu está sobrando e quando você está dando algo que vai te fazer. E não vem com essa, não estou falando de dinheiro, de coisa material, estou falando de coisa espiritual. A presença de Deus me conta falando. Deus sabe o quê? Que essa tua oferta já venceu. Já foi. Olha, eu vou continuar no mesmo propósito do ano passado, o mesmo jejum de meia hora, a mesma oração de 10 minutos. Isso já aconteceu. O propósito do ano passado foi pro ano passado. Esse ano o negócio tem que aumentar, não diminuir. Tem que pegar aquilo que vai ter falta, não. Olha o que me prova na Bíblia. Quem lembra quando Davi pecou contra o Senhor? Ele vai até a ilha de Araúna. Quando ele chega lá, Araúna fala para ele assim: meu rei, não precisa pagar, não. Já é teu. Olha o que Davi vai dizer: não sou louco de oferecer a Deus algo que não me custe nada. Meu Deus! Quem não se recorda da sunamita? Ela vê o profeta Eliseu a primeira vez e diz: homem de Deus, oh, esposo, vamos fazer algo para ele aqui, porque ele precisa, veja que ele é homem de Deus. Ela faz um quarto, coloca cômodos. Irmão, isso é tão poderoso, porque ela começou dando pão e depois ela evoluiu a oferta. Ela deu um quarto e móveis, porque ela percebeu que a oferta de pão já venceu. Meu Deus. Eu preciso dar algo que me custe, que me falta. Aleluia. Ou você está dizendo que Deus não ouve mais aquela oração? Não. Ou você está dizendo que não recebe mais aquele propósito? Não. Eu só estou dizendo que Deus te conhece a tua estrutura e sabe que você pode dar mais, mas não está dando porque está no comodismo. Traz água, o povo. Perceba que Elias não pega água, por quê? Para o povo não achar que ele é autoritarista. Só porque a profeta vai tomar nossa água, tudo aquilo que a gente precisa, ele diz: tragam vocês. Porque agora eu quero ver o que está no coração de vocês. Joguem a água. Irmãos, ele pede uma vez. E eles jogam 4 cântaros. Aí o povo pensou: ufa, vai sobrar água. Ele pega a segunda vez. Joga mais 4 cântaros. Nossa, só tem 4, agora vai dar ruim. Ele pega a terceira vez. Total de 12 cântaros. Quantas nações, ou melhor, quantas tribos eles chamam a nação de Israel? Cada cântaro de água representa uma tribo da nação de Israel.
Um exemplo, quantas pessoas tem na tua casa mesmo? Não responde não. Então você sabe o nível do propósito que você precisa fazer. Oh, glória! Aleluia! Quantas pessoas estão debaixo da tua autoridade espiritual mesmo? Não responde não, isso é pra gente. Então você sabe o nível do jejum e da oração. Quando você faz um seguro de vida, você faz um seguro e tem que botar lá os dependentes. Você não coloca a maioria, ou melhor, teus filhos e a tua esposa, tu deixa alguém de fora, irmãos. Porque no espiritual a gente quer fazer algo a menos, segundo a proporção daquilo que Deus nos deu, como líder espiritual dentro da nossa casa. Joguem a água no nível do problema que vocês estão tendo. São todas as tribos que estão tendo problema, então joguem 12 cantarões de... Olha para quem está do teu lado e fala para ele com muito carinho. Está na hora de elevar o nível da comunhão. Está na hora de elevar o nível da entrega. A oração tem que durar mais um pouquinho. O jejum tem que ir mais profundo. Eu estou falando de jejum. Eu não estou falando de ficar dias sem comer, mas só que numa coisa, um jejum intermitente. Eu estou falando de coisa espiritual, irmão. É espiritual. Então aumenta o nível do jejum, jejum em água. E agora, profeta? Agora, espere. Senhor, Elias, olha, mostra para este povo. Elias não está falando para mostrar para ele, ele sabe quem Deus é. Mostra para este que tu és Deus, Elias. Tem alguém aqui que tem descrente dentro de casa? Eu tenho. Tem alguém aqui que tem gente em casa que ainda não está na presença de Deus? Olha a oração de Elias e é uma estratégia para nós. Mostra para esse que tu és Deus em Israel. E não deixa Deus dar um susto. Glória a Deus. Glória. Ah, eu não creio nisso não. Isso é problema teu, irmão. Eu já passei por isso. Deixa Deus dar um susto. Meu Deus, aleluia. Me lembro até hoje, estava no baile do Antares, irmãos, tudo apagado, duas equipes enormes do meu lado. Eu não conseguia ouvir ninguém do meu lado, mas ouvia a voz de Deus falando: o que está fazendo aqui? Deixa Deus dar um susto. No outro dia, na outra semana, Natal, Ano Novo, voltei para o baile de novo, quase morri dentro do baile. Minha mãe orando: deixa Deus dar um susto. Aleluia, Jesus. Deus. Glória. Ele está orando para o povo crer, porque ele já crê. Mostra para esse povo que tu és Deus em Israel e o fogo caiu. Aleluia. E olha o que o texto está dizendo: o fogo cai e consome o holocausto, o fogo cai e consome a lenha, o fogo cai e consome as pedras, o fogo cai e suga a água. Eu sei que você já viu isso. No Antigo Testamento era normal. Normal o quê? Consumir somente o olor? Só isso. Deus não precisa de mais nada. Mas aqui Deus consumiu tudo. Aí eu parei para perguntar a Deus: Deus, por que tu consumiu tudo? Aí Deus falou comigo: isso é simples. Lembra da tua infância? Lembra, Senhor? Lembra dos dias em que você soltava pipa de manhã? Lembra, Senhor? Deus fala com você da forma que você entende. Eu soltava pipa de manhã. De manhã, na verdade, eu ia passar cerol na linha. Porque ninguém podia me cortar. Mandava linha que nem um doido. Aí, acabava de passar cerol na linha, subia, já tinha um campo de futebol. Era novo, irmãos. Ia jogar futebol. Minha mãe em casa. Já era tarde, 1h da tarde, eu não tinha almoçado direito. Ou melhor, não tinha almoçado nem tomado o café da manhã. O que eu fazia, irmãos? Eu ia em casa no sapatinho. Entrava pela cozinha, pegava um pão, uma maçã, uma banana e saía voada. Por quê? Minha mãe ia me prender. Quem nunca fez isso não tem uma história para contar isso. Se eu entrasse em casa e mostrasse a minha cara para minha mãe ia me entrar, eu entrava no sapatinho e saía no sapatinho. E eu pegava tudo que tinha pela frente, porque eu estava com... O texto está dizendo que Deus consumiu a lenha, o holocausto. Meu Deus! As pedras e sugou a água. Se naquele período em que eu saía de casa de manhã, só voltava à tarde,
para comer, eu sentia fome. Imagina nesse tempo em que muito tempo a nação de Israel não adorava a Deus, quanta fome de adoração Deus estava. Consumiu o holocausto. Além as pedras e sugou a água. Deus está com tanta saudade daquele tempo que você costumava entrar naquele quarto, conversar com ele em horas e só saía dali quando seu coração estivesse aliviado. Deus está com tanta saudade quando você subia ao monte de manhã e não sentia vontade de descer, só descia à tarde. Deus está com tanta saudade das horas que você passava lendo o Bíblia e nada te tirava o celular, não te tirava da frente da Bíblia. Deus está com saudade da tua comunhão. Como desceu? Deus consumiu e olha o povo. Só o Senhor é Deus. Reconhecimento. E depois, olha, está achando que Deus deixou o povo no prejuízo? Por que prejuízo? Porque eles deram a água toda. E a fome ainda estava assolando a terra. Olha o que Deus vai fazer. Elias, manda o teu servo. Elias fala para o servo, manda o teu servo. E 7 vezes no monte, olhar para o lado da banda do mar e ver o que vai acontecer. Aí Elias chama o servo, vai lá, sobe o monte e vê o que está acontecendo na banda do mar. O servo desce e está acontecendo nada então. Sobe 7 vezes. Eu tinha uma mais 6. Quando a gente lê o texto, a gente acha que é 7 vezes. Vai um dia, no mesmo dia volta. Não. São 7 dias ele indo, uma vez, descendo, não está acontecendo nada não. Vai amanhã de novo, não está acontecendo nada não. Vai no outro dia de novo, não está acontecendo nada não. Eu acredito como aquele servo, você e você, e já estou desanimado. Vou na campanha, não acontece nada. Estou lá na conferência do avivamento, não estou vendo nada mudar na minha casa. Mas quando chegou no 7º dia, não foi no primeiro, não foi no segundo, não foi no terceiro, no quarto, no quinto ou no sexto. Foi no profeta. Eu fui lá e eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um. Se fosse eu e você, com todo respeito, Deus fez a gente ficar tanto tempo sem água, uma pequena nuvem ainda resolveu o nosso problema? A gente ia dizer não. Mas como Deus é poderoso e especialista em esconder grandes provisões atrás de pequenas coisas, Meu Deus. se a porta que Deus me colocou é pequena, porque tu não sabe o que está por trás. A nuvem é pequena, mas continua olhando o texto. Quando a chuva caiu, não caiu uma chuva que nem a nossa, que chove em Campo Grande e não chove em Santa Cruz. Caiu um temporal. A água que o povo deu está sendo correspondida não com 12 cântaros que eles deram, mas com um temporal de água e chuva. Quer dizer, depois que Deus te avivar e depois que restaurarmos o nosso altar, aí sim Deus vai mandar a provisão que você tanto precisa e pede a Ele. A provisão só cai quando o altar está restaurado. A provisão só cai quando o povo reconhece que Deus é Deus. A provisão só cai quando o sol desce e volta. E a segunda provisão vai vir quando você reconhecer que precisa de Deus, mas que tu precisa de Deus. Tanto tempo eu estou pedindo a Deus e Deus não me deu. É claro, irmãos, Deus não vai dar nada para mim que me corrompa e me tire do certo, da vontade e daquilo que Ele quer para mim. A chuva caiu, irmãos, e a mensagem de Deus para ele é: vai lá, avisa o rei. Irmãos, o rei está fazendo tanta besteira, corrompeu Israel, e olha Deus,
vai lá e avisa o. Não importa o caminho que você trilhou para chegar nesse